Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente parabeniza, em nome da Kelly, ao nosso querido Centro Alvorada Nova pelos seus 18 anos. Nós nos sentimos assim também pertencentes àquela casa. É uma casa muito querida, muito tranquila, que nos acolhe assim com muito carinho, e que ela possa existir, e com certeza vai existir, por muitos e muitos anos, fazendo o trabalho bonito que ela faz aqui no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. Parabéns, Kelly, parabéns a todos os participantes, os trabalhadores desta casa. E nós vamos aqui fazendo o nosso trabalhinho também, tão importante, né? O Vaguinho. O Vaguinho vai ser mentor do Cian. Ô, Vaguinho, você... Mas tá muito cedo ainda para você ser mentor, tá? Por favor, fica quietinho aí, que a gente não tá querendo você como mentor, não, porque a gente ainda precisa de muito livro ainda. Um dia muito distante, viu? Pode ficar tranquilo. Você ainda tem muito que ralar aqui, ainda tem muita agulha para você receber aí nesse corpinho por aqui ainda, né? Bom, meus amigos, hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a questão 21, e o assunto é Espírito e Matéria. E a primeira pergunta que Kardec vem fazendo a respeito desse tema é justamente a questão de nos esclarecer, né, sobre os elementos que existem no universo. É uma questão aí que é complicada para a gente ainda entender, no nosso estágio ainda meio que incapacitado ainda de ter essa compreensão total, por enquanto, mas aqui Kardec consegue fazer um questionamento, e os espíritos, dentro da nossa possibilidade, eles nos esclarecem. Então, na questão 21, ele perguntou assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele num certo momento? Uma boa pergunta, não é? Porque lá na primeira pergunta que ele fez, quem é Deus? A resposta dos espíritos foi que Deus era a inteligência suprema e causa primária de tudo. Causa primária de todas as coisas, não é? Isso, lá na questão número 1, a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos. Então ele diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Kardec vem e faz essa pergunta aqui, decorei, né? Faz essa pergunta aqui, que a gente, se a gente fosse basear lá pela questão 1, a gente vai responder que sim, que Deus foi o que criou tudo, e criou também a matéria. Mas olha como os espíritos responderam: só Deus o sabe. Só Deus, quer dizer, nem eles, espíritos já de um grau elevado, têm o conhecimento para poder responder. E ele diz: há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar. E aí ele diz: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? E aí a gente reflete e vai ver que não, né? O próprio Jesus disse para nós: meu Pai não para de trabalhar. E aí, diante da questão número 1, a gente vai subentender aqui que sim, que ele criou também a matéria. Se ele é a causa primária de tudo, Deus também criou a matéria, né?
o Wagner coloca, talvez até tivesse o conhecimento, talvez eles estivessem respeitando a nossa limitação neste momento, justamente, mas era isso que eu ia falar aqui agora. Nós sabemos que existem questões que a gente não tenha o direito de saber. Nós temos o direito de saber tudo. Só que no tempo correto, no tempo determinado. Essa é uma das questões que foi respondida desta maneira justamente porque no estágio em que nos encontramos, no nosso estágio evolutivo, até esta escaparia o nosso raciocínio. Né? De repente, eles poderiam até dar a resposta. Mas será que nós iríamos entender dentro do nível que nós nos encontramos? Ou seja, as nossas necessidades agora, atuais, no momento em que nos encontramos, seria necessário esse conhecimento? Será que nós entenderíamos? Com certeza não, porque senão teria sido respondido. Eles não responderam justamente isso, né? E a gente vai aí refletir em cima das respostas e dentro do que nos cabe saber, a gente chegar à conclusão de que, diante lá da resposta número 1, foi Deus que criou o sim. Isso aí. Porque, atualmente, qual é o nosso objetivo? A nossa melhora, né? A nossa transformação moral. De repente, esse conhecimento aí não iria, no momento, ter utilidade para nós. Então, quando isso acontece, né, nós vamos encontrar várias respostas aqui, assim, nesse sentido dos espíritos. Eles não respondem, ou então dizem mesmo, né, com sinceridade, que nós não estamos preparados para ter esse conhecimento, que não tem utilidade no momento, como ele pode, para eles responderem. Então nós vamos encontrar essas situações e é uma coisa que nós temos que respeitar. Eu particularmente, eu sempre penso da seguinte maneira: se vai me ser útil, né, no momento, saber determinada coisa nessa minha transformação moral, que é o meu objetivo principal, evoluir, crescer, se esse conhecimento, seja do que for, me vai ser útil, a gente vai se esforçar para entender. Mas se no momento não é ainda, eu tenho que ter a paciência e a humildade para esperar o momento certo, que nós vamos ter o conhecimento de tudo. Porque nada nos está proibido, nada nos é impedido de conhecer, né? Pois tem segredos que a gente não tem capacidade, e não só a capacidade, Kelly, a utilidade no momento. É a utilidade no momento. Para nós, no momento, o que é útil são conhecimentos a respeito de como nos melhorarmos, né? De como trabalharmos a nossa reforma íntima, de como trabalharmos para vencermos as nossas más inclinações. Então, é claro que Kardec fez esse questionamento todo aqui, e é importante isso aqui. Lá na questão 14, né, os espíritos falam isso. Eu vou até ler aqui para vocês, que o Vaguinho colocou aí, ó. Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria feito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não podeis duvidar. E isso é o essencial para nós no momento. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Olha só como é que eles já foram claros para nós. Não vos percais num labirinto de onde não poderias sair. E é o que acontece com muita gente que fica procurando entender, descobrir, querer saber esses pontos que nós ainda não estamos preparados. Esses pontos que ainda não nos é necessário saber. Porque o que é necessário, os espíritos não se negaram a responder. Todas as questões aqui, que Kardec perguntou,
as que eram necessárias para nós foram respondidas claramente. O que nós precisamos, no atual estágio em que nós estamos, eu me debato sempre nisso, nós já temos todo o conhecimento aqui. O que a gente precisa é entender esse conhecimento e colocar em prática. Quando estivermos com todo esse conhecimento já na prática, ou seja, no nosso dia a dia, vivenciando tudo isso, com certeza estaremos preparados para maiores esclarecimentos, porque Deus não vai nos negar isso. E, consequentemente, quando a gente estiver vivenciando tudo isso aqui que a doutrina já nos trouxe, todas esses ensinamentos que aqui estão nesse livro, no Livro dos Espíritos, quando nós vivenciarmos isso aqui na sua totalidade, estaremos também com capacidade de entendermos coisas mais profundas. Uma delas, por exemplo, essa questão, né? Outra questão que tem aqui, que também dá essa polêmica, é de como nós fomos criados, como é que Deus nos fez. Os Espíritos falam a mesma coisa. Mas então o que nos é necessário saber? Kardec foi questionando, e o que eles puderam responder, responderam, e a gente está aqui estudando, né? Então a gente tem que ter humildade, paciência para chegar e esperar o momento certo de termos todos esses conhecimentos, né? Tem uma passagem aqui numa das mensagens de um livro aqui, que ele diz assim, que o estudioso diz assim: pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente ele se conhece e aos seus segredos mais profundos. Por isso que os Espíritos disseram ali, só Deus o sabe, né? Nem eles se atreveram a dizer que sabiam. Nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, porque nós nem nos conhecemos ainda, na realidade. Nós mesmos não nos conhecemos. A gente precisa ainda esse aprendizado, o nosso autoconhecimento, para depois, né, começarmos a pensar, estudar e compreender a natureza divina, onde os atributos da divindade estão em evidência. As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer são ensinadas pelo Cristo no seu Evangelho. A vivência desses preceitos que ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e de sua criação. Então está aí. Sabemos, estamos tendo conhecimento daquilo que nos é necessário para o nosso objetivo atual, que é a nossa transformação, né? Nos tornarmos espíritos mais evoluídos. E aí na questão 22, lembrando sempre a todos que o estudo aqui é interativo, né? Não é só da tia Beth falando aqui toda a vida sozinha, não. Podem participar, se discordarem não tem problema, ninguém vai levar balse por isso, até porque se discordarem não estarão discordando de mim, estarão discordando da doutrina, então vocês depois vão resolver lá com seus mentores, não é comigo, então podem participar aí à vontade, né? E na questão 22 ele diz assim: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e que é impenetrável. Essa definição é exata? Ou seja, né, o que ele está... Não vai deixar, Vaguinho? Tá bom, obrigada. Então, essa pergunta aqui, Kardec está colocando aquela definição de matéria que a gente tem o conhecimento, que a ciência traz para nós. Ou seja, né, a gente só vê que é matéria, acha que é matéria, aquilo que nós podemos pegar, né? Que nós podemos, através do tato, sentir, que seja tangível para nós. Se não é tangível, a gente não tem, assim, muita facilidade para entender como matéria. Que essa definição de matéria, há muito tempo, né, popularizada, de que matéria é tudo que você pode ver e pegar. Mas existem matérias que não são visíveis,
que não são tangíveis e que são matérias. Então, a resposta dos espíritos. Do ponto de vista, do vosso ponto de vista, quer dizer, da vossa capacidade de entendimento, sim, porque só falais daquilo que percebeis. Como a gente não vê muita coisa que existe à nossa volta, né, e a gente não vê, não percebe, então a gente não fala, então a gente fala daquilo que vê. Então, matéria para nós é aquilo que a gente está vendo, com esses olhos aqui materiais. Ou o que a gente sente, né, através do tato. Isso aí, desse ponto de vista limitado que nós possuímos. Mas, aí eles completam. Então vocês vejam bem, aqui nós já podemos ter esse conhecimento. Eles já vão poder explicar para nós que matéria é mais alguma coisa além disso. Por quê? É necessário que a gente saiba, que a gente tenha esse conhecimento, para entender lá na frente o que seja fluido, universal. Então a gente precisa dessa resposta. Então vocês vejam que os espíritos, eles não são malvados, né? Eles, pelo contrário, querem muito o nosso bem, respondem aquilo que nos é necessário. E nós temos a capacidade de entender isso aqui. Então eles dizem, mas a matéria existe em estados que não a conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Lembrando que essas respostas foram respondidas a Kardec lá no ano de 1856, 57, por aí. Que a ciência naquela época ainda não tinha trazido a público, né, trazido a nosso conhecimento, todas essas informações que hoje nós temos a respeito de matéria. Então a gente tem que ponderar isso também. Mesmo Kardec sendo atualíssimo, né, com as suas colocações, está tranquilo nos dias de hoje, mas no que concerne a ciência, a gente tem que entender que ela progrediu muito de lá para cá, né? Então, que é necessário a gente ter o porquê que ele diz aqui. Hoje nós até já temos essa certeza, né, de que existem aí N matérias que estão à nossa volta, que nós utilizamos e que são invisíveis aos nossos olhos. Nós não conseguimos ver, não conseguimos sentir. Então, nós podemos muito bem entender isso, ele foi dito para nós. Ele até, né, em outros livros, lá na Revista Espírita, né, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto, ele dá lá como exemplo, para a época da eletricidade, que a gente sabe que existe, que está aí à nossa volta e que é matéria. Nós não vemos, que ela não é tangível, mas ela existe, matéria. Aí, continua aqui a resposta ainda, né? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, é na matéria que o espírito vai evoluir. É na matéria que o espírito vai colocar todas as suas experiências em ação para evoluir. Por isso que a gente reencarna. Por isso que nós estamos aqui, reencarnados, e vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos todo o conhecimento que existe neste planeta, que podemos conhecer, que temos o direito de saber, e não precisemos mais aqui reencarnar. Aí partiremos para outras moradas, né? E aí Kardec faz um comentário aqui nessa resposta. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, é o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, claríssimo isso aí, né? Matéria, o elemento lá que existe, que não é só aquilo que a gente vê, que tem as invisíveis também, e que serve de meio de progresso para o espírito. Aí, na questão 23, ele pergunta: o que é
que é, ele também não diz ou não, ou foi por minha conta aqui, desculpem, que é espírito, né? Que é espírito. Kardec ele é inteligentíssimo também, até na maneira de questionar, né? Ele não coloca quem, ou ele não coloca o que, ele coloca simplesmente que. Por quê? Esse que é um pronome relativo neutro, que não define objeto, que não... Pois é, né? Não, ele não deixou nada que pudesse alguém puxar o tapete dele em algum pontinho, né? Então ele coloca lá, que é espírito, como ele colocou lá, que é Deus. Se ele coloca quem, ele já está especificando que seria uma pessoa. Isso aí, Reinaldo, né? Se ele coloca o que, esse o é um artigo definido, ou seja, define alguma coisa. O que poderia ser uma pessoa, poderia ser um objeto. Então ele é inteligentíssimo que ele coloca que, porque não tem como você se prender a alguma coisa aí. Não daria confusão. Se coloca quem, nossa, né? Então ele respondeu, o princípio inteligente do universo. Olha que resposta magnífica, né? Princípio inteligente do universo, muito bem. E daí? O que é isso? É verdade. Até aqui, lá na frente, ele vai esclarecer. Por enquanto, ele está usando o espírito com letra minúscula, porque ele não está se referindo a ser em especial, nenhum. Então, ele está usando a letra minúscula. Pode ser aí um ser, pode ser... Já na 76, ele muda, né, Kelly? Eu não sabia que era na 76. Sabia que ele mudava e explica por quê. Então, mas essa resposta aqui, o princípio inteligente do universo. Meu Deus do céu, o que é o princípio inteligente do universo? Somos nós. Fácil de entender, né? Então, é outro ponto que a gente ainda tem dificuldade de entender na sua totalidade. Né? O que seja esse princípio inteligente. E aí na 23A, Kardec deve ter ficado como nós, né? Deve ter raciocinado assim, meu Deus, o que será um princípio inteligente do universo? E aí ele perguntou lá, qual é a sua natureza íntima? Ou seja, o que é isso? O que é o princípio inteligente? De onde veio? Como foi criado? Para que serve? Tudo isso está incluso nessas questões. É questão de raciocinar. E os espíritos responderam, não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Olha aí, outra resposta, né, difícil de se encontrar, deles responderem. Difícil de se conceituar. Nossa linguagem é pequena, nossa linguagem é curta, nossa linguagem não tem palavras para que eles pudessem responder na íntegra o que seria, qual a natureza íntima do princípio inteligente. Quer dizer, essa estrutura íntima foge ao campo de sabedoria que nós já possuímos. Mas é outro ponto também que não vai, o fato de saber como fomos criados, de saber qual a nossa origem, também não vai no momento nos ajudar nessa reforma íntima. Então é aquela questão que eu coloco assim, não adianta você ficar lá querendo discutir sexo dos anjos. Vai te ajudar? Os espíritos foram aqui inteligentíssimos. Se a gente falar isso para eles agora, primeira coisa, não temos como explicar. Então vamos ter que explicar na nossa linguagem, porque a linguagem deles não comporta. O que vai acontecer? Eles não vão entender nada. E aí vão se enrolar, se complicarem, mais do que já são, né? Porque nós somos complicados, nós vamos nos complicar mais ainda e não vamos entender nada. E qual vai ser a utilidade? Ficar todo mundo baratinado. Então, o que eles disseram? Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, esse princípio inteligente. Mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada, porque o nada não existe.
Olha só, já uma resposta complicada, né? A gente lendo assim, meu Deus, o que é isso? Pô, ele falou e não disse nada. Mas ele foi bem claro, para nós não é nada. Agora, a gente tem que entender que a gente não pode raciocinar assim, não é nada. Por quê? Porque o nada não existe. Então vai ser alguma coisa. Que no momento nós não estamos em condições de decifrarmos. Então a gente tem que baixar a nossa bolinha, não é? Ficar bem quietinho e estudar e entender aquilo que a gente tem condição de entender. Esse conhecimento, no momento, não nos vai ser útil. É como nós passássemos, é sempre o exemplo que todo mundo dá, e é claro, é como se nós quiséssemos ensinar a uma criança que está lá nos primeiros anos da escola, no primeiro, segundo ano, aprendendo ainda os primeiros passos da leitura e da matemática, e nós quiséssemos ir lá e falar de álgebra para as crianças. Eles não iam entender nada. Coloca lá uma expressão algébrica. X mais 2y mais IN igual a YZ. Eles iam rir e falar, que é isso? Coisa de doido. Por quê? Porque eles só conhecem os números. É o nosso caso. Se vierem para cá tentar querer explicar para nós o que seria, qual a nossa natureza, a gente não ia conseguir entender. Íamos ficar assim, enroladinhos. E aí, na 24, ele pergunta, nem você entende, né, Sandra? Mas não é você não, nem você e nem nós. Pois é, né, Kelly? A gente tem tanto material aí para estudar, tanta coisa que a gente precisa saber e se preocupar, vamos deixar isso lá para o momento certo. E ele diz assim, espírito é sinônimo de inteligência? E isso aqui é uma pergunta também muito importante, porque tem muita gente boa que confunde princípio inteligente com inteligência. E não é. Princípio inteligente lá é a sua origem. Não significa que ali tenha inteligência. Olha a resposta que ele vai dar. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Olha outra resposta aí, que a gente tem que trabalhar o pensamento, tem que raciocinar. Por isso que doutrina espírita, cada vez que a gente estuda, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai tendo que raciocinar, né? Porque você vai procurar entender isso aqui, de estalo não consegue, né? O Francis coloca, confessa, Wagner, você tinha saído para tomar cappuccino. Lógico, né, Francis? O que ele iria fazer fora da aula? Tomar cappuccino, né? Aí ele diz assim, porque olha só, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Tá, muito bem, até aí entendi. Então não é o princípio inteligente, não é a inteligência. Ou seja, espírito também não é sinônimo de inteligência. Quer dizer, espírito existe e ele tem como atributo a inteligência. Mas ele diz que um e o outro, quer dizer, inteligência e espíritos, se confundem num princípio comum. Por quê? Essa inteligência vai ser desenvolvida por esse espírito. Então, todos nós temos esse atributo, a inteligência. E como espíritos, todos nós a utilizamos e vamos desenvolvendo a partir dos conhecimentos que vamos adquirindo. Aí ele diz, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. A gente não consegue separar inteligência de espírito. Quando você fala em espírito, você automaticamente pensa em algo inteligente. Deu para entender? Ou eu compliquei mais ainda? Né? A gente precisa ter esse cuidado e não se enrolar, a gente fala, não entendi. Né? Não entendi, explica de novo, que aí eu vou tentar explicar da maneira que a gente está entendendo. Que é claro, é que Kardec faz aqui justamente esse jogo de palavras.
Boa noite, GG, seja bem-vindo. Na questão 25, olha só, ele diz assim: o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Olha a pergunta que ele fez, né? Isso aí, lá em cima, lá na anterior ele perguntou: espírito é sinônimo da inteligência? Não, ele diz que a inteligência é atributo. Aqui ele pergunta: o espírito é independente da matéria? Quer dizer, espírito é uma coisa e matéria é outra? Ou é mais do que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Então vamos ver, será que a matéria, que o espírito é propriedade da matéria ou vice-versa? E ele diz assim: são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta, a matéria. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Para que o corpo seja inteligente, tem que habitar neste corpo um espírito. Deu para entender? Claro, né? Não tem como você ter os dois separados e a matéria ser inteligente. Então veja bem, a matéria é independente do espírito. Ela vive lá sem o espírito. Mas para que ela seja inteligente, né, que ela atue, ela precisa do espírito. Porque é o espírito que vai, porque a inteligência é atributo do espírito. Nós vimos na questão 24. Então você veja bem que Kardec ele vem fazendo as perguntas, né, num encadeamento assim, bem lógico. Que é parte integrante do espírito. Pois é. E aí a gente vai raciocinando. Então, o espírito, inteligência é uma coisa, o espírito é outra, mas um está ligado ao outro. E matéria, espírito é uma coisa, matéria é outra, e a matéria só é inteligente quando ela tem um espírito. Aí na 25 ele pergunta: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Quer dizer, o espírito, para se manifestar, ele precisa estar na matéria? E aí ele ainda coloca entre parênteses: por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então ele está colocando ali o espírito, o princípio inteligente. Então ele diz, né, se o princípio, o espírito, é necessário ele estar ligado à matéria para se manifestar? E aí? Os espíritos então responderam: é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Quer dizer, nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles foram feitos para perceberem a matéria. O que está além da matéria, ou seja, o que é invisível a esses 5 sentidos, nós não temos capacidade de perceber, a não ser em casos especiais de criaturas que possuem o tal chamado, que a gente brinca, né, que é o 6º sentido, que vem a ser lá a mediunidade. E aí tem a vidência, né, tem a audiência e podem perceber. Mas, de um modo geral, né, generalizando assim a coisa, não tem como isso acontecer, né? Você só vai perceber a existência dos espíritos sem a matéria, se você for um médium ostensivo. Para isso, por exemplo, a gente sabe, né, porque o conhecimento doutrinário nos diz que aqui agora, ao nosso lado, tanto no meu lado como ao lado de vocês aí, nós temos muitos irmãos aqui também acompanhando esse estudo, irmãos desencarnados, mas a gente não vê. A gente sabe que tem por informações que já tivemos da espiritualidade, mas a gente não vê. Então nós não temos, não tem ninguém, você que pensa. Nós não temos essa capacidade de perceber. Os nossos sentidos não foram feitos para isso, está bem claro ali, tá?
E na 26 ele diz: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E aí ele diz: pode-se sem dúvida pelo pensamento. Quer dizer, você pode imaginar, porque você não pode ver o espírito fora da matéria. Você só vê o espírito quando ele está na matéria, né? Então vocês veem a mim porque eu estou na matéria, me percebem porque eu estou na matéria. Fora, se eu sair da matéria, poucos vão me perceber, poucos vão me ver. Então aí vem a pergunta final de Kardec, né? Que ele faz esse raciocínio todo para a gente poder chegar aos elementos do universo. Então ele diz: haveria sim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Pergunta. Então vocês vejam bem que Kardec poderia ter logo de cara dito para os espíritos: existem então dois elementos na matéria, no universo, espírito e matéria, né? Mas ele não fez isso, ele foi usando do raciocínio. Então ele perguntou primeiro lá a formação, ele perguntou lá o que era a matéria, fez a distinção inteligentemente entre um e o outro, né? Kardec perguntava muito, mas ele perguntava, Kelly, puxando um raciocínio lógico, para facilitar o nosso entendimento. Que aí ele agora vem com a pergunta-chave, né? Ele diz assim: haveria sim então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos responderam sim. Mas acima de ambos, Deus. Então a gente conclui que nós temos Deus, espírito e matéria. São os três únicos elementos do universo. Não existe outro. E aí os espíritos deram uma resposta grande e bem esclarecedora, dizendo assim: o Criador, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Olha lá. Então nós temos matéria, espírito e Deus como o Pai de todas as coisas. Então, obviamente, a gente já vai deduzindo que lá na pergunta 21, Deus também criou a matéria. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a verdade universal. Fora daí não existe nada. Tudo o que existe nesse universo está incluído e explicado nesses três elementos: Deus, espírito e matéria. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Olha só, nós já até vimos isso aqui numa pergunta aqui atrás, mais ou menos isso, né? Quando ele perguntou lá se pode existir o espírito independente da matéria, se são distintos, né? E na pergunta 25 aqui, nós vimos. Então ele vem explicando aqui agora. Ó, o elemento material, quer dizer, a matéria, é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. O fluido universal vai fazer a ligação do espírito com a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então veja bem, para que o espírito esteja ligado à matéria, no caso aqui o nosso corpo, né, e haja e possa agir, tem que existir um elemento aí fazendo essa ligação. Porque, como ele diz aqui, a matéria grosseira demais e o espírito sutil, né, uma coisa mais sutil, ligar-se diretamente a ela seria impossível. E aí ele continua: embora de certo ponto de vista se pudesse considerá-lo como elemento material, esse fluido universal, ele se distingue por propriedades especiais, mas é matéria.
Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Olha só. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido. Como a matéria é matéria, susceptível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma parte. Quer dizer, aquilo que a gente pode ver. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha só que confusão, que rolo. Para dizer o quê? Que nós estamos mergulhados nesse fluido que ele coloca aqui, nesse fluido universal, que esse fluido universal é que é, vamos dizer assim, o causador de tudo que se possa produzir. É uma matéria, uma espécie de matéria, uma variação da matéria, como ele está dizendo aqui. Ele é primitivo. Então, é dele que vai se originar todos os outros elementos que nós temos conhecimento. É o que ele está querendo falar com essa resposta grande aqui. Fluido universal é aquele elemento que vai originar todos os outros elementos, com exceção do Espírito e, logicamente, de Deus. Né? Então, ele é matéria. Porque nós vimos lá atrás que Espírito e Deus são coisas fora da matéria. Mas para que a matéria tenha, vamos dizer assim, movimento, para que ela se produza, há necessidade da intervenção do Espírito. Né? A Romana coloca, seria então o fluido universal o elemento que une a matéria? Sim, ele está dizendo aqui. Para que a matéria tenha vida, né, há necessidade que o Espírito haja sobre ela. Senão, ela vai ser muito simples, você vê por nós, né? Como se diz? Um corpo. Quando o espírito sai daquele corpo, ele fica lá e não faz nada. No estado, por exemplo, quando a gente está dormindo, né? Quando a gente dorme, a gente sabe que o espírito se emancipa. E aí, o corpo fica ali. Ainda possui vida, sim, tem lá o fluido vital. Mas ele não faz, ele não age. Ele não tem movimentação nenhuma, ele não tem a inteligência, que a inteligência é lá atributo do espírito. Então, para que ela se movimente, para que a matéria se movimente, ele tem que ter essa ligação. E aí, para esse espírito se ligar à matéria, há necessidade desse fluido universal. Não é? Não é difícil nada, dona Sandra, é só você prestar atenção que você aprende. A Kelly diz, pode fazer um dia o tema livre, os fluidos igual? A gente pode até fazer aqui, sim, um dia a gente colocar aqui aquele capítulo 14 da Gênesis, falando, se aprofundando mais nessa questão dos fluidos, né? O Praiano coloca assim, bem, mas pergunto, o que é matéria? Praiano, você chegou, acho que você chegou depois, porque a gente já até estudou isso aqui. A gente já falou aqui a definição de matéria que os espíritos deram, você dá uma olhadinha lá na questão 22, que está bem claro ali, né? Aí, na questão 27A, Kardec então vai agora em cima desse fluido. Ele falou no fluido, Kardec vai lá em cima do fluido. E diz, será esse fluido o que designamos por eletricidade? Né? E aí os espíritos responderam. Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais de fluido elétrico, né, fluido magnético, são modificações desse fluido universal.
Então a gente sabe, né, principalmente estudando lá esse capítulo 14 da Gênesis, que esse fluido ele sofre transformações. Então a eletricidade é uma variação, vamos dizer, uma modelação desse fluido universal, que é, como ele diz aqui, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, tudo que nós conhecemos de matéria, que nós podemos ver, né, que está ao alcance dos nossos olhos, e mesmo aquelas que não estão ao alcance dos nossos olhos, mas que nós conhecemos, que nós sabemos que ela existe, definitivo desse fluido universal, né? O Praiano coloca aí: a ciência não sabe até hoje o que seja a matéria. Ninguém nunca viu e tampouco apalpou a matéria. Bom, eu não vou discutir esse ponto de vista aqui, porque a gente está estudando à luz da doutrina espírita. E à luz da doutrina espírita, nós podemos entender sim o que seja a matéria. Mais uma vez eu digo para você, volte à questão 22, leia ela na questão 22, porque está bem claro lá os 3 elementos do universo. A matéria que existe, claro que a matéria existe. Na 28, então, gente, está claro até aí? Alguma dúvida? Ninguém está escrevendo nada. Eu não gosto de aluno que fica muito paradinho, não. Turma que não se manifesta é porque ou não está entendendo nada, ou então estão já sabendo muito. Mas não é difícil, né? Kardec deixou a coisa muito bem organizada. Se a gente não quiser complicar as coisas, né, a coisa está bem clara aqui para nós. As respostas são... É só a gente trabalhar o raciocínio em cima, né? É uma questão apenas de vocabulário. Agora, se a gente quiser complicar, aí fica difícil mesmo. Mas não tenha vergonha de perguntar, Sandra. Contanto que você pergunte dentro do que a gente está falando, dentro do nosso tema, você pode perguntar. Se a gente não souber responder, a gente vai ir atrás de quem possa responder. Mas então, continuando aqui, o Francis diz que é aluno rebelde. Né? Tá com a cabeça no Rock in Rio. Fala de Rock in Rio aí com o Dudu, que você vai ver o que ele vai te dizer de Rock in Rio. Então, na questão 28, ele perguntou, ainda insistindo nesse detalhe, né? Ele diz assim: sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, olha só, olha como é que Kardec também faz a pergunta de maneira bem clara e inteligente, e ao mesmo tempo nos forçando a raciocinar. Se você quiser entrar aqui, estudar livro dos espíritos, naquela de decoreba, você não vai entender realmente nada. Então ele diz: sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, nós já vimos lá atrás que é um dos elementos do universo, não será mais exato e menos sujeito a confusões designar esses 2 elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Então, o que Kardec está dizendo aqui? Não seria mais fácil a gente chamar o espírito de matéria inteligente, visto que a inteligência é um atributo do espírito, como nós vimos lá? E aí, o que será que os espíritos responderam? Será que a gente pode chamar assim de matéria inteligente o espírito, visto que ele tem inteligência? Né? E os espíritos responderam: as palavras pouco nos importam. Tem hora que os espíritos também são assim bem diretos, né? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Então, tem necessidade de ficar esquentando a cabeça. O negócio é a gente entender o processo. O negócio é a gente raciocinar e aquilo ficar claro na nossa cabeça. Seja escrito em verde ou amarelo, seja escrito em azul ou preto, o que importa é o conteúdo ficar esclarecido. E aí ele dá uma puxada de orelha. Ele diz assim: vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. E é o que acontece no nosso meio, né? As pessoas querem complicar
através da palavra. E ele diz, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, aquilo que a gente não vê, que os nossos 5 sentidos não conseguem captar, aí cada um fica inventando, criando nomes, criando palavras, e aí começa uma discussão, começa lá aquele bate-boca, porque isso é assim, porque não, porque é ali, porque esse é assim, porque foi assado, e uma confusão danada e não se chega a lugar nenhum. Olha como é que os espíritos aqui percebem a nossa dificuldade e chamam a atenção para isso, né? A Kelly diz, tem que andar com o dicionário, tem tantas palavras que não sabemos. Pois é, e aí imagina querer saber o que nem tem vocabulário para definir. Aí ficam inventando, criando nomes. Então os espíritos estão dizendo aqui, não importa o nome que você dê, importa é que você entenda o que é aquilo. Então você quer chamar o espírito de matéria inteligente? Você sabe que o espírito, você chamando de matéria inteligente, é um elemento do universo, princípio inteligente criado por Deus, que tem a sua individualidade, você entende assim? Então chame do jeito que você quiser. É matéria inteligente, é luz, não sei de quê, luz azul, o nome que você quiser, contanto que você tenha consciência do que é aquele elemento. Então, é isso que ele está falando aqui para nós. Não vamos ficar procurando complicar o que está fácil para nós no momento. E a mania do ser humano é essa, é querer complicar aquilo que está claro, que está simples. Aí é como dizem lá os antigos, você fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Depois encontra o chifre, o cavalo vai te dar uma chifrada, você vai chorar, não sabe por quê, né? É isso aí, Vaguinho, eu também uso muito essa expressão, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Está claro aqui, Kardec já trouxe tudo explicadinho, trouxe todos os nomes, todos os conceitos. Para que a gente vai querer ficar inventando? Para que a gente vai ficar complicando as coisas simples, as coisas fáceis? E aí a gente complica, se enrola e não faz aquilo que é necessário fazer, que é o quê? Combater as nossas más tendências, combater as nossas más inclinações, combater aquilo que ainda está no que nos prejudica, que nos faz sofrer ainda, que ainda dói, que nos provoca dor. É isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa fazer no momento. É o que Jesus ensinou em primeiro lugar na nossa vida. É claro que a gente precisa desse conhecimento, precisamos. Isso aqui nos ajuda a esse entendimento dos ensinamentos de Jesus. Mas eu não posso complicar o que está aqui já claro para mim. E nem querer ficar inventando, trazer mais novidade. Aí usam aquela expressão que Kardec colocou lá num sentido, eles querem usar para abarcar dentro de doutrina espírita tudo. Aí vem com essas filosofias, com esses sistemas complicados, com essas ideologias assim que vai lá no fim do mundo e volta e você não entende nada, e querem jogar isso dentro da doutrina espírita. Ou seja, querendo complicar uma coisa simples. Aí Kardec faz, o encerramento desse capítulo com um comentário bem tranquilo, bem calmo. Pois é, nem a própria pessoa que fala entende, né, Vaguinho, o que falou. Você pergunta, ele nem sabe o que falou. Então Kardec diz assim, um fato patente domina todas as hipóteses. Vejam só. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria, que é o espírito. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são conhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum ou os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas
E é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Então, o que a gente precisa entender são três elementos no universo. Deus sobre o comando de tudo, matéria e espírito. Espírito, princípio inteligente que tem como objetivo chegar à perfeição. A espiritualidade pura, a ser um espírito puro. Tem todo o caminho que foi trazido, que foi dado por Deus, orientado por Deus através de suas leis. E temos a matéria, que é o caminho, que é o meio, que é o material que nós, espíritos, vamos utilizar para trabalharmos e conseguirmos essa nossa perfeição. Então é isso que a gente tem que entender. Não tem que complicar. É isso que a gente tem que entender, né? Eu, espírito, que fui criado lá a princípio inteligente, com todas as condições de me tornar, e com o objetivo principal por Deus, que é a criação de tudo, suprema, inteligência suprema, para chegar lá à perfeição. O que eu preciso fazer para chegar a essa perfeição? Utilizar a matéria, então eu reencarno. Preciso conhecer todas as possibilidades que a matéria me oferece. E quais os meios, né, o caminho que eu tenho que seguir, quais são as orientações? Jesus nos trouxe através do seu evangelho e que está aqui a doutrina nos esclarecendo de maneira tranquila e objetiva o que a gente precisa fazer. Então é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente termina por hoje o nosso estudo, porque já são ali 18h58, daqui a pouco aparece um reloginho aí na área de texto. E a gente está encerrando aqui, agradecendo a participação de todos, agradecendo aí as colocações, agradecendo a estadia, chegaram os reloginhos, e convidando a todos para na próxima sexta-feira nós vamos entrar num estudo profundo que nos interessa muito, que é o assunto propriedades da matéria, onde nós vamos trabalhar ali o que a matéria pode nos oferecer, o que a matéria pode nos dar, para que a gente possa, utilizando-a, caminhar em busca da nossa perfeição. É isso aí, roteiro infalível para a nossa felicidade, Evangelho. Não tem outro caminho, né, Wagner? Bom, meus amigos, nós estamos então encerrando e fazendo aqui o convite, aquele convite, né, que a gente gosta de fazer para o encerramento dos nossos trabalhos. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Nós deixamos aqui o convite. Esse convite é terrível, porque ninguém levanta a mão. Nossa Senhora! Alguém que gostaria... a Kelly já fez a inicial, eu fiz o estudo. Alguém poderia fazer... né? Eu não quis falar, né, Dudu? Mas... seria uma boa, né? Nosso amigo Reinaldo, que está aqui presente, não sei se ele está aí na sala. O Nick está, né? Pois é, o Francis fez na quarta. Reinaldo vai fazer. Sabia que ele não ia dizer não. Então é com você, meu amigo. Vai lá.